A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, onde Ele fala conosco, no livro de Jó, no capítulo 40 de Jó. Jó 40. Apesar de ser no livro de Jó, nós não vamos falar de sofrimento, tá, irmãos? O livro de Jó contém outras riquezas também. Livro de Jó, capítulo 40. Vamos começar do verso 1. Disse ainda o Senhor a Jó. Prestem atenção que agora é Deus falando. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó, do meio da tempestade. Vamos pular para o verso 15. Veja o behemote. Behemote aqui é o hipopótamo. Veja o behemote que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro, os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha, enganchá-lo pelo nariz? Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o Senhor possa agir no nosso meio, o poder do Senhor se manifeste, o Senhor possa produzir cura, vitória e fazer a boa obra que o Senhor quer fazer em nosso meio. Então faz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mas o livro de Jó, os últimos capítulos do livro de Jó, tem algumas extensas falas de Deus. Talvez as mais extensas da Bíblia estejam aqui no livro de Jó. Jó aqui tem trechos extensos onde o próprio Deus está falando. E nós vemos aqui Deus falando com Jó, falando sobre um animal. Que aí, algumas traduções está escrito behemote, outras estão escritas o hipopótamo, né? Que no caso é aqui o hipopótamo. Nós admirarmos alguma coisa, achar uma grande beleza na natureza, é algo muito importante, é algo que é corriqueiro. Agora, Deus se admirar com alguma coisa é um pouco assim, fora do normal, né? E Deus para aqui para falar, durante diversos versículos que nós lemos, Deus falando da sua admiração por uma de suas criações, que é o hipopótamo. Por quê, irmãos? Porque aqui no verso 19, olha o que Deus está falando. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. O primeiro lugar. Eu acho que aqui provavelmente, né, Deus deve estar excluindo aqui a raça humana, que foi feita à imagem e semelhança dele. Mas dentre os demais animais, dentre os demais da vegetação e tudo mais, Deus está colocando em primeiro lugar de tudo o hipopótamo. E Deus aqui descreve aqui, extensamente sobre esse animal, e eu acho que se é um primeiro lugar, talvez depois de nós, eu acho que a gente pode aprender algumas coisas com esse animal. O hipopótamo, a palavra vem do latim, hippo, que é cavalo, né? A gente tem uma hípica logo aqui perto da igreja, hippo é cavalo e potamos é rio. Então, o cavalo, hipopotamos, é o cavalo do rio. Ele não tem muito a ver com cavalo, parece mais um porco, grande, né? Mas veio daí esse nome. Eu vou entrar em algumas características aqui desse animal, irmãos. Primeira coisa que você nota, logo a primeira coisa que você vê no hipopótamo é o quê? Ele é bem grande, né? Pouco gordo até aquele animal. E por que ele é gordo assim? Na biologia, eu estudei um pouquinho, ele pesa em torno de 2 toneladas, cerca de 30 homens, tá? 30 homens é o peso de um hipopótamo, mas ele pode chegar a 4,5 toneladas e 5 metros, que aí daria mais ou menos 60 homens, porque o bicho é peso pesado mesmo. Ele come em torno de 200 a 300 quilos de vegetação por dia. Pensou se fosse um self-service aí, que ele paga e come à vontade, ia falir, né? 200 a 300 quilos, o cara estava numa roubada. Ele come isso para manter essa massa colossal que o hipopótamo tem. E aí eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que aprender, né, irmãos?
é importante nós nos alimentarmos muito. Não tanto no alimento físico, né, que se a gente exagerar vai trazer problemas de saúde, mas nesse alimento aqui, esse aqui você pode comer muito, 200, 300 quilos, que não vai te fazer nenhum mal ao coração, muito pelo contrário. Quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você vem à casa do Senhor e se alimenta, mais forte você fica. Se você está fraco em alguma área da sua vida, ou acha que não tem capacidade de enfrentar alguma coisa, ou tem um problema que você já está esgotando as suas forças, o lugar certo de você se alimentar é na casa do Senhor, é lendo a palavra. Hoje nós temos, graças a Deus que nós temos, né, psicólogos e outros profissionais que nos auxiliam em momentos de fraqueza, mas, irmãos, nada substitui buscar a Deus. O ser humano tem as suas respostas, tem as suas, pode nos auxiliar em alguns momentos, mas não existe, irmãos, força maior, auxílio maior do que o que nós podemos receber de Deus. Então, vamos sempre buscar nos alimentar. Temos essa fome voraz que o hipopótamo tem, que a gente possa ter pela palavra de Deus, por vir à igreja e crescer. Outro detalhe do hipopótamo que eu achei muito interessante, irmãos, é que ele tem uma boca gigante. A boca dele é a maior dentre os mamíferos de terra, ele só perde para a baleia. Ele abre a boca 150 graus, a gente só abre 45, cabe uma criança ali dentro da boca dele. E o dente dele, irmãos, do hipopótamo, mede 30 centímetros, 30 a 40 centímetros, tá? Vocês não sabem o que é 30 centímetros, é aqui o meu antebraço. Isso aqui é 30 centímetros. E o dente dele pode chegar de 30 a 40 centímetros. Você vê o tamanho de um dente de um hipopótamo. E é interessante que esse dente dele, ele não para de crescer a vida toda. A vida toda o dente dele está crescendo, diferente do nosso, né? Que chega um momento, para. E esse dente pode chegar a pesar 3 quilos, tá? Um dente só. Irmãos, é importante nós termos isso em mente. Geralmente as pessoas vêm para a igreja, se convertem, recebem Jesus, e falam, que bom, cheguei no meu ideal. Não. Nós, como cristãos, nós temos que ser como esse dente de hipopótamo. Nunca parar de crescer, irmãos. A gente tem que ter isso em mente. Eu conheço bastante a palavra, fiz teologia, mas eu tenho sempre essa oração diante de Deus. Senhor, me ajuda a continuar crescendo. Me ajuda a crescer cada vez mais, porque a gente sabe, irmãos, que nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, e que precisamos crescer. E Deus, quando olha nós lá de cima, a gente pode se achar o bambambam, mas Deus olha lá de cima e vê esse. Precisa crescer nisso, precisa crescer naquilo, precisa crescer como pai, precisa crescer como filho, precisa crescer como marido, como esposa, como funcionário, que a gente possa crescer, irmãos. De novo, precisamos dessa alimentação para isso. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, aí no verso 1, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Veja só, o apóstolo Paulo estava querendo que o povo de Deus crescesse, mas eles continuavam como crianças, continuando tomando um mero leite espiritual. E isso é pouco. Deus quer nos ver crescendo em todas as áreas das nossas vidas. Se às vezes a gente lê a palavra e fica naquele leitinho, não, nós temos que comer alimento sólido. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus possa olhar nós lá de cima e não nos ver como crianças, irmãos, como nesse caso, mas sempre crescendo em Deus. Tem aqueles que até voltam para trás, né? Parece que até diminuem, né, com o tempo da igreja, não. Quanto mais tempo você permanece nessa caminhada, que mais nós possamos crescer, irmãos. Outro detalhe dos hipopótamos que é interessante, que é notável isso, né? Eles sempre, quase o tempo todo, eles estão só com o olho fora d'água, os narizes e as orelhas, só. O resto fica dentro d'água. Fica ali o tempo todo, olhando ao redor, sentindo o cheiro do que está acontecendo ao redor e ouvindo se tem algum problema, alguma coisa acontecendo. Então, sempre ali, quietinho, só com isso de fora d'água. E um dos temas mais recorrentes da palavra, irmãos, é isso, que é inclusive uma das frases favoritas de Jesus, é que nós temos que orar e vigiar. O tempo todo vigilantes, irmãos. O tempo todo vigiando a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque desastres e palavras que a gente joga e ferem as pessoas vêm, às vezes, do nada.
Você está ali tranquilo no sofá, acontece alguma coisa, se você não está vigilante, se você não está ali com a antena ligada, você vai falar alguma coisa que vai ferir uma pessoa, vai machucar muito e destruir coisas que você não queria. E depois você tenta voltar atrás e aquela palavra jogada é difícil, irmãos. Tem um caso que eu acho assim, muito interessante, assim, muito triste. Eu acho que vocês devem ter visto no noticiário uma pessoa que estava extremamente incomodada com o barulho que os vizinhos estavam fazendo em cima, uma mulher que usava o salto alto, aquela coisa, né, de apartamento, briga de vizinho. E esse homem, nesse dia, ele estourou, pegou uma arma e foi até lá. Arrombou a porta do apartamento, o casal do andar de cima correu, trancou a porta do quarto lá dentro, e o homem deu alguns tiros na porta, e ele abriu aquela porta, e quando ele viu, estava lá o homem e a mulher estirados no chão, ensanguentados, e um bebezinho engateando ali. Os dois mortos e o bebê engateando. Esse homem acabou atirando em si mesmo. Mas veja, irmão, se a pessoa não está vigilante por uma besteira como um barulho, claro que o incomoda e tudo, mas se a pessoa não está vigilante, uma pessoa que não tinha passagem para a polícia, não tinha nenhum antecedente, nada, ele faz coisas. Nós, como seres humanos, se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos fazer coisas que nós nos arrependemos depois. Então, que a gente esteja vigilante, atento ao que a gente fala, atento ao que a gente faz, irmãos. Porque há pessoas ao nosso redor que precisam do nosso carinho, precisam do nosso amor, e às vezes a gente não dá isso, está dando outras coisas. Vamos estar vigilantes. 1 Coríntios 16, 13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Um outro detalhe, também relacionado a essa vigilância, se vocês quiserem abrir comigo lá em Provérbios capítulo 4, um outro detalhe aí do hipopótamo, quando vocês abrem aqui, ele tem uma cabeça desproporcional em relação ao corpo dele. Né? Tem uma cabeça gigantesca. Só a cabeça do hipopótamo pode pesar 1.000 quilos. Só a cabeça. Esse deve ser nordestino, né? Lá do Ceará. Esse é cearense. Né? Brincadeira, irmãos. Provérbios 4, verso 5. Então, a gente precisa ter uma cabeça grande assim também. Olha o que a palavra nos ensina. Verso 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Então, é importante demais, irmãos, nós procurarmos sermos pessoas que buscam a sabedoria. É diferente a sabedoria da inteligência. Inteligência é aquilo, o cara consegue fazer uma conta matemática, muito esperto ali na profissão dele. A sabedoria é outra coisa, totalmente. Há pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm sabedoria para lidar com as pessoas ao redor ou no trabalho. Lá no meu trabalho tem uma pessoa assim, que todo mundo tem medo de conversar com ela, porque sabe que vai ter problema, que é uma pessoa extremamente difícil. Eu nem conheço a pessoa, mas dizem isso. Então, irmãos, que a gente possa crescer nessa sabedoria. Ao ler a palavra, ao buscar aqui, a gente possa crescer em sabedoria, de novo, para sermos melhores pais, maridos, filhos. E outro detalhe interessante, irmãos, do hipopótamo, é que ele é excelente em qualquer terreno. Talvez seja isso uma das coisas que fez Deus admirar tanto essa criação dele. Porque existem animais que são muito fortes e poderosos na terra, mas se você joga na água, acabou para aquele animal. Né? Um leão, se você joga na água, ele não tem ali muito o que fazer. Ele está perdido. E tem outros animais que são muito bons na água, né? Como um tubarão, mas se você joga ele para a terra, ele está condenado. Diferente do hipopótamo. O hipopótamo, em qualquer um dos ambientes, ele é destruidor. Na terra, você pensa, aqui um bicho gordo daquele jeito, na terra ele não faz nada. Não, na terra ele corre 49 km por hora, irmão. 49 km. O Usain Bolt, quando ele bateu o recorde lá nos 100 metros, correu 43,9, 44 km por hora. E o hipopótamo corre 49. Então, aquele gordão lá, ele corre mais rápido que o Usain Bolt, irmãos. Olha só. E na água, então, nem se fala, né? Ele é um ótimo nadador, consegue ficar muito tempo debaixo da água. Então, é um animal que é forte, tanto na água quanto na terra. E é interessante que ele pode dormir em qualquer um dos ambientes, até na água ele consegue dormir, porque o próprio corpo dele automaticamente consegue subir, respirar, depois descer, subir, respirar e descer. Ele faz isso automático.
E nós precisamos ser assim também, irmãos, bons em qualquer terreno, onde formos. Porque, de novo, aqui na igreja, todo mundo é amável, cordial, ora, né, lê a Bíblia. Agora, nos nossos lares, como é que é? Como nós somos nos nossos lares, no trânsito, onde formos? Nós temos que ser cristãos em qualquer terreno. Sermos fortes em Deus, em qualquer terreno. Em qualquer terreno. Mesmo aquele que nós não sejamos tão bons, nós sejamos fortes ali. Em qualquer lugar, irmão, que a gente possa resplandecer a luz do Senhor. Como Jesus nos disse, nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos ter a luz de Deus no nosso coração e brilharmos onde quer que seja. Nós lemos aqui no texto de Jó, né, que ele se deita sob os lotos e se oculta debaixo do brejo. Né? Ele é um animal semi-aquático, né, o tempo todo está na água, e é um animal que anda em grupo. Os hipopótamos sempre, apesar de ele ser extremamente forte, o hipopótamo não tem predador, a não ser o ser humano, né? Ele não precisa do apoio de outros, mas mesmo assim ele faz questão de andar em grupo. É interessante como tem pessoas, né, que, não, eu tenho Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia de vez em quando, então eu não preciso de ir numa igreja. Lê do engano, né, irmãos? Por mais que uma pessoa seja forte, há momentos que ela vai precisar do outro, há momentos que vai precisar de uma oração, há momentos que ela precisa de um alimento mais sólido, que às vezes estudando só em casa você vai se alimentar só de um leite, uma coisa, agora uma palavra mais trabalhável, um alimento mais sólido, você vai ter quando você se reúne em grupo, quando você adora o Senhor em conjunto. É diferente, irmãos, é diferente quando a gente vem aqui. Jesus Cristo disse que Ele estaria presente onde 2 ou 3 se reunissem no nome dEle. Então, quando você está lá sozinho, tudo bem, Deus está ouvindo sua oração. Mas quando você reúne com 2 ou 3, é o próprio Jesus que se faz presente e age no nosso meio, irmãos. E outra coisa, irmãos, que é interessante, apesar de ser um animal extremamente forte, os hipopótamos são extremamente pacíficos, eles vivem em paz. Você não vê eles lutando contra algum animal, eles não perseguem os outros animais, nem atacam uns aos outros. É interessante quando eles querem resolver uma batalha, eles abrem a boca, mostram o dente grande deles, e geralmente o outro animal foge, ou o outro hipopótamo fala, não, o dente dele é maior que o meu, vamos deixar quieto. E isso é importante para nós também, irmãos, nós vivermos em paz. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, façam tudo que estiver ao vosso alcance, para estar em paz com todos, irmãos. Esse esforço, essa força que às vezes a gente precisa para manter a paz, nós temos que ter. Abra comigo em Romanos 12, vamos ver o trecho lá. Romanos 12, verso 18. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Não se deixem vencer para o mal, mas vençam o mal com o bem. Mantenha a paz, irmãos, sempre. Eu sei que às vezes é sinal de força, a gente responder com ira, responder com força, mas não. Você requer muito mais força do teu espírito, muito mais domínio próprio você manter uma paz diante de uma situação difícil ali, de agressão, de dificuldade. Outra coisa interessante aí do hipopótamo, que eu achei assim, muito diferente, ele quando ele vai para a terra e fica no sol, tipo nesse calor de Brasília aqui, a pele dele fica rosa. Os antigos diziam que os hipopótamos suavam sangue, mas não é sangue, é um líquido que ele expele para proteger a pele dele do sol. É um protetor solar ali que o próprio corpo dele fabrica. É antisséptico também, sara as feridas dele, é antibacteriano. É um negócio espetacular que o animal tem. E isso, irmãos, o que sara as nossas feridas, o que é antisséptico nas nossas vidas? O sangue de Cristo. Que a gente possa receber isso em nós, irmãos. Que a gente possa buscar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas doenças de alma mesmo, a gente possa buscar em Cristo, que nos lava pelo seu sangue, tira de nós a culpa, tira de nós aquilo que impregnou na nossa alma, pelos nossos erros, pelos nossos problemas, que o sangue de Cristo possa nos lavar e nos limpar, irmãos. Nós lemos lá em Jó, no último versículo, falando assim, poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha, enganchá-lo pelo nariz? Alguém consegue capturar um hipopótamo?
Não, sozinho e sem armamento, impossível. Como eu falei, o hipopótamo ele não tem predador. Não existe nenhum animal capaz de derrotá-lo. Irmão. E assim conosco também. Abra comigo em Romanos 8. Quem está em Cristo, irmãos, tem uma confiança diferente. De nós não sermos capturados nem derrotados. Como o pastor falou aqui, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Romanos 8, verso 31, olha o que o Senhor nos diz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Vamos ler isso juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glórias a ti, Senhor. Quem nos separará do amor de Deus, irmãos? Quem será contra nós? Mesma coisa aqui. O hipopótamo não tem predador. Quem está em Cristo, irmãos, não tem predador. Não tem quem lutar contra nós. Porque, mas e os demônios e as perseguições do mundo? Irmãos, olha para o tamanho do teu Deus. Essas pessoas, esses seres podem até se levantar contra você, mas se levantam para cair. Porque nós temos um Deus poderoso que nos protege, que protege os nossos filhos, que protege o nosso casamento, que protege a nossa vida. Por isso que nós temos que vir debaixo da proteção de Cristo. E estaremos guardados. Lá em 1 João, capítulo 5, diz que quem está em Cristo, o mal não lhe toca. Não toca, irmãos. Não toca para quem está em Cristo. Porque vai tocar como? Vai passar por cima de Deus? Boa sorte, meu amigo. Como é que você vai passar por cima de Deus? Não consegue. Não consegue. Nós temos um Deus que nos guarda. Tem uma música do Thales, assim, olha, eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro, e nem o inferno inteiro, reunido, tem poder contra mim. Eu sou invencível na guerra, flecha na aljava de Deus, e o inimigo se levanta contra mim, e eu venço tudo. Só na vigilância, soldado na posição. Guerra é guerra, amigo. Joelho firme no chão, o inimigo foge, não aguenta a pressão, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Coisa linda, né, irmão? Nós somos blindados, irmãos, blindados pelo sangue do Cordeiro. Lá em Jó nós lemos, né, que quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Interessante, cantamos aqui uma música, né? Eu não me abalarei. Nós temos que ser aqui como hipopótamo e como servos de Deus, sabendo que se nós não nos mantermos na posição, a gente precisa ter medo de quem, irmãos? Se Deus é por nós. O hipopótamo é interessante, não existe animal que o ataca. Leão, crocodilo, todos fogem deles. Tem um vídeo no YouTube, eu estudando essa coisa do hipopótamo, eu vi alguns vídeos muito interessantes, né? Tinha uns 15 leões, irmãos, um hipopótamo deitado, uns 15 leões ali, pulando em cima dele, mordendo ele assim, tentando morder, e nada, ele despreocupado. Ele levantou uma hora assim, andou um pouco, tranquilo, os leões subindo, pulando em cima dele, aquela confusão. 15, irmãos, leões tentando derrubar aquele hipopótamo. Aí tem uma hora que ele ficou meio bravo, assim, ele deu uma mordida assim num leão, jogou ele longe. Aí tem uma hora que ele cansou de brincar e ele foi para o rio, né, que é, como eu falei, ele é bom em qualquer terreno. Não tem quem ataque um hipopótamo. Tem uma animação que a Discovery fez, se fosse uma luta, se um tubarão por acaso entrasse na foz de um rio, encontrasse um hipopótamo, o que aconteceria?
O tubarão ia morder o hipopótamo e não ia acontecer nada, porque a pele do hipopótamo tem 5 centímetros de grossura, coisa assim, o dente do tubarão só ia ficar ali na pele, não ia atingir o hipopótamo, não ia fazer nada. Só a pele dele pesa, ao redor do corpo dele, a armadura dele, né, por assim dizer, pesa 400 a 500 quilos, só de pele, irmãos, de grossa pele, de proteção mesmo, de armadura. E aí, no vídeo lá da Discovery, o hipopótamo dá uma mordida no tubarão e um abraço, acabou, né? 40 centímetros a mordida dele. Abre comigo Efésios 6. Nós precisamos nos revestir, né, irmãos, de uma armadura e não termos medo de absolutamente nada. Efésios 6, verso 10, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Isso é a palavra de Deus para você. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer, aí, irmãos, inabaláveis, depois de terem feito tudo. E mantenham-se firmes. O hipopótamo é aquele bicho que pode estar cercado por leões. Está ali calmo, aquela vida mansa dele, sem estresse, tranquilo, como nós lemos lá em Jó, Deus falando, né, sobre ele. O rio se enfurece, ele não se abala, podem vir ondas, ele se mantém calmo. Você tem uma fé, irmãos, para se manter calmo, mesmo quando a água está turbulenta, quando a vida está turbulenta? Então precisa se revestir de uma armadura, da armadura de Deus que você se reveste aqui, vindo buscar ao Senhor. Outra coisa interessante do hipopótamo é que ele enfrenta os problemas, irmãos. Ele é muito manso, mas quando ele tem algum problema, ele enfrenta. E às vezes a gente quer correr, né? A gente tem vários problemas, os pequenos e os grandes. A gente fala, não, hoje eu vou acordar e vou resolver um problema, vou pegar esse pequenininho aqui. A gente tem esse costume, né? Não, mas a gente tem que enfrentar os grandes, irmão. Porque são os grandes que nos atingem, são os grandes que nos abalam, são os grandes que trazem sofrimento. Então, enfrente os problemas. O hipopótamo, quando um barco de pesca ou de turismo entra na área de um hipopótamo, ele não quer nem saber das pessoas, ele ataca o barco, destrói completamente o barco. Então, se algum dia você for lá na África e for num turismo aí, um hipopótamo atacar o seu barco e você cair na água, não tente voltar para o barco. Porque se você tentar voltar para o barco, ele vai estar te esperando lá, só fugir. Porque ele sempre ataca o que é maior. Então, não volte para o barco. Cultura, né, irmãos? Olha só. E agora vamos falar, né, irmãos, da força do ser colossal. Nós lemos lá em Jó, o próprio Deus falando que força ele tem em seus lombos, que poder nos seus músculos. O hipopótamo, em mais detalhes, né, tem a quinta mordida mais forte do reino animal. Quando você vai encher um pneu de carro ali, você põe quanto lá para encher o pneu do carro? Qual a pressão que você põe? 30, né? 30 PSI. Pounds por square inch, mais ou menos 30. A mordida de um ser humano, se você morder bem forte, você chega até 120 PSI. Um cachorro chega a 300 PSI. A mordida de um hipopótamo chega a 1.800 PSI. Mais ou menos 810 quilos. É 3 vezes mais forte que um leão, a mordida de um leão. Irmãos. 3 vezes mais forte que a mordida de um tubarão também. Tem uma noção. Isso... Porque só mediram a mordida do hipopótamo fêmea, que é menor. Do macho, eles nunca conseguiram medir, porque é um ser muito agressivo se você tentar fazer isso com ele. Então, força, irmãos. Nós temos que ter força para andar nessa terra. O povo de Deus tem que ser um povo forte, um povo guerreiro, um povo que tem coragem de enfrentar as coisas e lutar. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 2. Que você possa se inspirar na força aí do hipopótamo para enfrentar cada um dos problemas e não recuar, irmãos. Não importa quantos leões estejam ao seu redor. 1 Reis 2. Aqui, o rei Davi está morrendo, né? Está muito velho, doente. E ele dá um conselho para o seu filho Salomão. Olha o que o rei Davi diz para ele. Verso 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Olha só o que o rei Davi nos fala. Seja forte, irmãos. Porque a gente enfrenta muitos embates nessa vida. E a gente precisa ser forte. Salmo 18, irmãos, verso 29.
que é o mesmo Davi, que deu aquele conselho falando, olha só, com o teu auxílio, falando de Deus, né? Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Todos os meus pés ágeis como a corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Olha só, irmãos, que lindo isso. Davi fala que Deus dá força para nós. Veja que Deus nem sempre nos tira dos problemas, mas nos dá força para guerrear, para enfrentar aquilo. Davi fala que Deus nos treina os nossos braços para a batalha. Ele nos treina nas provações, nas tentações do dia a dia, Ele nos treina, nos capacita para enfrentar provações maiores, e diz que nos dá tanta força capaz de vergar um arco de bronze. Quem está em Deus, irmãos, tem essa força de Deus. Nunca pensar, isso eu não vou conseguir. Talvez você sozinho não, mas com Deus você consegue, como o Davi diz aqui, saltar as muralhas, vencer as guerras da vida. A gente consegue, irmãos. Com Deus ao nosso lado, nós podemos e nós vamos, em nome de Jesus. Vamos vencer, irmãos, vamos vencer. 2 Samuel, capítulo 23, mais algumas histórias aqui inspiradoras de força, irmão. É um capítulo que me deixava bem inspirado, assim, principalmente quando eu era adolescente. Adorava esse capítulo aqui, 2 Samuel 23, os valentes de Davi. Vamos para o verso 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, olha só, irmãos, às vezes as pessoas recuam, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Um intervalo aqui, irmãos, preste atenção nisso. Mesmo se a batalha for tão feroz na sua vida e você vê todo mundo recuando, não recue, mantenha a posição, irmãos, que você pode vencer. Com Deus você consegue vencer. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu. Olha só, você é dos que fogem ou dos que ficam? O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. De novo, não fuja diante dos problemas, irmão. Mantenha a posição e Deus vai dar vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Então, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou como oferta ao Senhor e disse: Senhor, me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram sua vida para trazê-la. E Davi não bebeu aquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Olha só, irmãos. Davi só tinha uma vontade de beber uma água que estava numa cidade dos inimigos. E o povo de Deus, 3 homens tiveram a coragem de ir lá pegar. Que a gente possa ter coragem também, irmãos, para enfrentar o que for. Verso 18, Abisai, irmão de Joabe, e filho de Zeruia, e era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais. Benaia, filho de Joaida, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos maiores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado.
arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda principal. Entre os 30 estavam, e aí vem uma longa lista de guerreiros que defenderam a pátria do povo de Deus. Seu nome estaria nessa lista aqui, irmãos? Seu nome estaria nessa lista dos 30 de Davi? Será que você é corajoso e forte para enfrentar as batalhas em vez de fugir? Porque essa é a diferença. Tem alguns que fogem e alguns que mantêm posição e guerreiam, irmãos, e lutam. Mantenha a posição. Que o seu nome possa estar escrito, se não nesse livro aqui, num livro lá em cima, que Deus está redigindo e colocando lá. Naquele dia, a pessoa de nome X ou Y, põe o seu nome, ele manteve posição e não recuou. Diante daquele problema, não recuou, não se abateu, não desanimou, manteve posição. Josué capítulo 1, irmãos. Olha só o que Deus vai falar para Josué. Josué 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha o que Deus fala para você agora: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Coisa linda, né, irmãos? E o nosso Deus promete isso para nós, está conosco, por onde quer que nós andarmos, e por isso nós podemos ser fortes, corajosos, não termos medos, não importa o tamanho do inimigo, nós vamos vencer para a glória do Senhor. Amém? Josué 5. Olha o que acontece aqui com Josué. Deus mandou ele ser forte e corajoso, correto? E olha só o que ele vai fazer. Exatamente isso. Verso 13. Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Se você vê um homem em pé empunhando uma espada, o que você faz? Mas Josué, com 80 anos, olha o que ele faz. Aproximou-se dele, ele encarou, olha só, encarou. Você é por nós ou dos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. Olha só, irmãos, um homem de 80 anos, mas Deus tinha dado uma ordem para ele: seja forte, corajoso. Pensou você com 80 anos, ver um homem de pé, com uma espada desembainhada, uma espada na mão, que Josué estava próximo de Jericó para atacar a cidade. E Josué nem se preocupou com o cara com a espada, já logo perguntou: você é dos nossos ou do inimigo? Fala logo. A gente tem essa coragem, irmãos, para enfrentar os nossos problemas. Coisa que é interessante, que nós vemos lá, que os montes oferecem os seus produtos para o hipopótamo. Porque o hipopótamo ele não é carnívoro, ele é herbívoro. Um ser tão forte, tão poderoso, que poderia destroçar todos os animais ao redor, ele se alimenta de plantas. Ele não precisa passar por cima dos outros, nem destruir os outros para vencer. E esse é um segredo nosso também, irmãos. Nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos, mas o povo de Deus tem que ser também manso. Manso. Se for buscar na Bíblia tudo que a Bíblia fala sobre mansidão, dá para escrever livros e livros. A gente precisa ser mansos, irmãos. Fortes, mas mansos. Lá em Tito, capítulo 3, verso 2, diz assim: sejam pacíficos e amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: portanto,
como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Dos 9 frutos do Espírito, 4 têm a ver com mansidão. Mansidão, paz, paciência e domínio próprio. De 9 frutos do Espírito, 4 têm a ver com mansidão. Então é esse paradoxo que o crente é convidado a viver. Porque alguém te ensinar, seja forte, é fácil. Alguém te ensinar, seja manso, é fácil também. Agora tenta ser as duas coisas. Já é mais difícil. Ser forte e ser manso. E veja que é um paradoxo. Não sei se vocês sabem a diferença. Esse paradoxo não é contradição. Contradição é, por exemplo, seja forte e seja fraco. Ou seja manso e seja irritado. Aí é uma contradição. Agora, paradoxo é uma aparente contradição, não é uma contradição. Você pode ser forte, pode ser manso. Você não precisa ser manso e fraco. Você pode ser forte e manso. Não precisa ser forte e irritadiço, não. Você pode ser forte e manso. Nós precisamos ser assim, irmãos. Fortes e mansos. Tem um caso que eu passei agora esse ano. Em outubro do ano passado, eu fechei com a marcenaria, com uma empresa, para fazer os móveis do meu apartamento, que eu mudei para Águas Claras em fevereiro. Em outubro do ano passado. Fechei, comecei a pagar, né, dividi em 3 pagamentos e tudo. E chegou, o apartamento demorou um pouco a reforma. Depois que entregou, eles tinham até abril para entregar os armários. Entregaram quase nada. E até meados de maio para estar tudo entregue e montado. Nada. E até hoje não acabaram, irmãos. Até hoje. Veja só, paguei em outubro comecei a pagar em outubro do ano passado, e como a gente fechou o contrato, você não pode parar de pagar, senão você para de pagar, e que ele não entrega mesmo, você rompeu o contrato, azar o seu. E enrolando, irmão, só enrolando. E aí a gente vai lá para conversar com as pessoas, você paga uma fortuna, né, para fazer todos os armários de um apartamento, e vai lá falar com a pessoa, e a pessoa enrolando, não, mas aqui o funcionário saiu de atestado, 1 mês, o que eu posso fazer, não sei o quê. Aí fica aquela coisa, o que você faz, irmãos, numa situação dessa? Você explode, começa a gritar lá, chutar a porta, bater na mesa do cara, botar o dedo na mão, na cara dele, gritar com o cara. O que você faz numa hora dessa? Né? Porque a Bíblia fala para a gente ser forte, mas ser manso. Você tem que ter essa sabedoria, esse domínio próprio. Você falar com firmeza, mas sem nunca perder o seu testemunho de cristão. Muitas vezes nós somos atingidos, irmãos. Nós recebemos palavras duras, e a gente vai ter que ser firme e forte, falar com aquela pessoa com firmeza, mas nunca perdendo o nosso domínio próprio. Nunca, irmãos. Às vezes minha esposa pressiona, né, aquela coisa da mulher, vai lá, põe o dedo na cara dele, grita, eu falo, não. Eu prefiro que atrase mais 1 mês, mais 2 meses, o que for, mas eu não vou desobedecer ao meu Senhor. Não vou comprometer o meu testemunho, porque daqui a 3, 5 anos essa pessoa se converte, vem na igreja, e estou eu aqui pregando, e o cara pensando, aquele cara foi aquele que socou o meu computador, que chutou a minha mesa. Você vai comprometer o seu testemunho? Tem uma história, né? Isso não tem a ver com mansidão, mas é interessante, né? Um dia o pastor estava em dificuldade financeira terrível, passou no ônibus lá, né? Entregou o dinheiro, e o cobrador, assim, por engano, entregou, deu como troco R$50, uma nota de 50. E o pastor guardou assim, e aí quando ele sentou e viu R$50, meu Deus, eu estava precisando desse dinheiro para pagar uma última conta. Eu acho que foi Deus que me abençoou. Né? Tem sempre essa coisa, né? Eu acho que foi Deus que me abençoou. Não, mas aí ele pensou, não posso comprometer o meu testemunho, eu vou lá, porque eu sou um homem de Deus. Pegou o dinheiro, devolveu, e aí ele falou, olha, cobrador, você entregou por engano e tudo. Ele falou, não entreguei por engano, não entreguei por querer. Mas como assim? Eu estava na igreja do Senhor ontem e você pregou sobre honestidade. Eu queria ver se o Senhor ia ser honesto mesmo. Estava na sua igreja ontem e o Senhor pregou sobre honestidade. E aí, irmãos, a gente fala sobre mansidão, somos pessoas com domínio próprio. Como é que a gente vai se comportar diante dessas situações? Porque no dia a dia, irmãos, aqui todo mundo é paciente, tem domínio próprio, tudo é uma maravilha. Agora eu quero ver quando a pessoa te enrola, quando você passa por essas dificuldades. Aí que você mostra o seu caráter, é aí que você tem que estar vigilante, forte e manso. Quando eu estava para explodir com esses negócios, Deus me trouxe à mente esse texto de Jó, capítulo 40. Deus me mostrou, olha o hipopótamo, presta atenção no hipopótamo. Ele é forte, mas ele está sempre ali calminho, tranquilo. Fala com serenidade, fala com firmeza, mas ele não estoura nem nada disso. Aí teve um dia, irmãos, foram vários episódios, né, que é tantos meses,
que um dia eu fui assim, eu falei, Senhor, esse dia eu não vou aguentar. Peguei o carro, fui, e Deus me falando, não vai. Eu falei, não, Senhor, eu tenho que ir. Tem que resolver esse negócio. Aí eu fui lá, irmãos, eu estava vermelho de raiva. Você sabe que eu sou uma pessoa mais ou menos calma, mas esse dia eu estava para estourar. E as pessoas lá que estavam me vendo lá na empresa, eu acho que até viu assim, a veia pulando assim, né, de raiva. Mas aí uma das funcionárias passou assim, estava cantando um louvor, passando assim, nem me viu direito. Começou a cantar um louvor tão bonito, mas pena que eu não consegui lembrar qual que é. E eu falei, Senhor, não tem jeito, né? O Senhor tem que dar um jeito de me acalmar, tá bom. Aí me acalmei, falei lá e tal, mas graças a Deus me acalmei. Fortes e mansos, irmãos. Nós temos que vencer as nossas lutas, mas sem pecar. Isso que é o duro, vencer sem pecar. Tem uma música de uma banda que fala assim, nós somos soldados sob ordens. Nós não somos soldados que faz o que quer. Somos soldados sob ordens. E assim diz assim a música. Nós somos soldados debaixo das ordens de Deus. Nós seguramos a sua espada afiada nas nossas mãos. Nós não temos vergonha de permanecer, de ficarmos firmes por aquilo que é certo. Nós vencemos sem pecado. Não é por nossa força. Nós vamos combater o bom combate. E o bom livro diz que nós vamos vencer. Soldados sob ordem, soldados lutando as batalhas do Senhor. E ele pergunta, você é um soldado sob as ordens de Deus? Então, me ajude a lutar o bom combate. Junte-se a nós enquanto você pode. A batalha é lutada pela força de Deus. E nós vamos lutar sem pecado. E o bom livro diz que nós vamos vencer, irmãos. Amém? Vamos aprender aí com o hipopótamo. Se vocês não lembrarem muito do que eu disse, basta lembrar do hipopótamo que vocês derivam tudo que foi dito aqui, ou boa parte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos aprender, Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensina, com a Tua palavra e até com a Tua criação, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos um povo forte, destemido, corajoso, Senhor, para enfrentar cada batalha, mantendo firme a posição, sem recuar, Pai. Sem recuar, porque há daqueles que fogem, há daqueles que retrocedem, mas o Senhor diz que a tua alma não se compraz nesses. Então dá-nos força para prosseguir, para ir em frente, para não abandonar os nossos compromissos, o nosso testemunho, a nossa vida com o Senhor, que a gente mantenha firme, Pai, na posição. Dá-nos a tua força, Senhor, em todo o tempo, para estarmos vigilantes, para obedecermos ao Senhor, para andarmos nos teus caminhos, para sermos fortes e sermos mansos, Pai, sempre, sem ter medo, Pai, mas que as águas possam ser turbulentas ao nosso redor, que a gente permaneça calmos, tranquilos como hipopótamos, porque nós não temos predadores, é o Senhor que nos guarda, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso escudo, um Deus bem presente no momento da tribulação. Se o Senhor é por nós, Senhor, quem será contra nós? Nós podemos nos manter calmos, sem medo, andar nessa terra sem sermos abalados, confiantes no Senhor, Pai, porque se o hipopótamo é obra-prima da tua criação, nós somos a tua imagem e semelhança, um povo que pode guerrear e vencer. O Senhor nos dá força, o Senhor nos treina para a batalha, força para curvar o arco de bronze. Nós somos um povo que tem um Deus forte e poderoso. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Vamos vencer, irmãos. Vamos em frente. Vamos ser fortes como hipopótamo, como servos de Deus, como os valentes de Davi, como Josué. E vamos vencer cada batalha. Elas não vão cessar de vir, mas cada batalha que vier, nós vamos vencer pela força de Deus. E não vamos nos abalar. Amém, irmãos?